Então, boa noite a todos e a todas. Obrigada por se juntarem ao nosso live hoje, sorteio da nossa angariação de solidariedade feminista para o Partilha da Vida. Temos aqui connosco a Clara Não e a Margarida e a Sandra do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores de Sexo, que vão fazer parte de uma conversa que vamos ter logo a seguir ao sorteio que vamos fazer agora em primeiro lugar. Sobre o sorteio, gostávamos de agradecer também, em nome do Coletivo de Feminismo sobre Rodas, todas as 90 pessoas que participaram. Ficamos muito felizes por contar com um número elevado de participações e também gostávamos de agradecer às 3 pessoas que contribuíram com prémios para este sorteio, a Regina Guimarães, a Hilda Reis e a Clara Não. Por isso, vamos começar então pela parte do sorteio. Eu gostava de vos dizer que nós organizamos a lista do sorteio por nomes, sendo que o nome se repete o número de vezes correspondente ao número de rifas que compraram e que se algum nome sair para um dos prémios repetido, vamos sortear um novo nome, para garantirmos que 3 pessoas diferentes têm acesso a 3 prémios diferentes. Antes de começarmos o sorteio em si, vou só esclarecer que a ordem pelo qual vamos sortear é, em primeiro lugar, o livro autografado de Regina Guimarães, em segundo lugar é a composição fotográfica da Hilda Reis e em terceiro lugar é o bordado da Clara Não. Portanto, agora vou pedir à minha colega Sónia que partilhe o ecrã com o sorteio. Ok, está a chegar. Então, vamos saber quem é o primeiro ou a primeira vencedor. Deve estar quase a chegar. Vamos fazer mais uma vez. O site deve ter bloqueado. Ok, e agora temos então o nosso primeiro resultado. A Joana Fernandes ganhou então um livro autografado por Regina Guimarães. Parabéns, Joana. Muito bem. Vamos então agora para a nossa segunda ou segundo vencedor ou vencedora. Estamos a preparar tudo para o segundo nome. E está quase. Vamos então ver que o segundo vencedor é o Pedro Lourenço, que então acabou de ganhar uma composição fotográfica da Hilda Reis. Parabéns, Pedro. E por fim, falta-nos então mais um resultado para o bordado da Clara. Estamos quase. E então, voltou a sair o Pedro, portanto vamos ter que repetir este sorteio.
Pedro, estás com sorte, mas nós queremos garantir que a distribuição de prémios é justa. E então, temos agora a terceira vencedora, a Marta Liliana, que acabou de vencer, então, o bordado da Clara Não. Obrigada, Sónia, pela ajuda com o sorteio. E parabéns às duas vencedoras e ao vencedor desta noite. Nós depois vamos entrar em contato convosco para vos entregarmos os prémios correspondentes e obrigada mais uma vez por terem juntado à nossa iniciativa, assim como todos os restantes participantes que fizeram disto possível e realmente cumprimos o nosso objetivo, que foi muito bom. Portanto, agora vamos passar para a conversa desta noite e eu gostava de convidar, em primeiro lugar, a Clara Não a conversar um bocadinho connosco. A Clara Não é a Clara Silva, é ilustradora, feminista, designer e DJ, que lançou recentemente um livro, Miga, esquece lá isso. E obrigada, Clara, em primeiro lugar, por teres desde o início apoiado esta nossa iniciativa, por teres contribuído com um bordado teu e por também estares hoje aqui connosco a conversar. Podias-nos falar um bocadinho de ti? Olá, e obrigada pelo convite e fico mesmo feliz por ajudar. Então, não é preciso acrescentar muito mais, mas eu sou ilustradora, tenho 26 anos, embora acho que sempre tenha 25. Tenho uma aproximação muito grande com as palavras e com as texturas e as cores, e penso sempre muito mais na mensagem primeiro do que na ilustração, e depois acabam por ser um complemento. Lancei no junho passado o livro Miga, esquece lá isso, que é feito de 4 capítulos, muito diferentes uns dos outros, mas interligados, como se fosse uma linha cronológica, em que visitamos 4 espaços da minha vida e também das pessoas à minha volta, porque tudo que eu desenho é biográfico, mas não necessariamente autobiográfico. São conversas que eu vou tendo com as pessoas e que vou percebendo o que é que se passa, ou artigos que eu vou vendo na internet sobre vidas de pessoas e problemas que se passam. E é isso, às vezes também sou produtora de festas com a Carolina Grilo Santos, somos as Sugarlickers, foi um acidente que correu bem. E é isso, e pronto, tenho curso de design, mas só uso o design como meio para aplicar a ilustração e para pensar a ilustração no equilíbrio e na harmonia. E sempre gostei muito de escrever. E pronto, e é isso. Eu primeiro queria ser professora de português, depois queria ser pediatra e depois acabei a ser ilustradora. E essa mistura de tantas coisas acaba por ser muito gira, não é? Acabas por ter muitas vertentes de ação. Numa entrevista recentemente à revista Rua, referiste que os teus trabalhos artísticos muitas vezes estão muito próximos das questões da igualdade de género, que é um assunto que é importante para ti. Fala-nos um bocadinho por que é que isto te diz tanto e por que é que tentas sempre aliar o teu trabalho a este tópico. Isto toca-me especialmente porque eu sou mulher, não é? E então acho que todas as mulheres sentem na pele a igualdade de género. Agora, há mulheres que são cúmplices nesse sentido e que se deixam levar, muitas vezes ou por obrigação ou por doutrina implicada, ou também muitas vezes por uma espécie de, com o risco de ser má, mas conforto. Porque, de certa forma, há um conforto em achares que vais ter um homem na tua vida que vai cuidar de ti e não precisas fazer nada. Mas o que não se fala tanto é da contrapartida. Então, como mulher, eu sinto que acho que não há problema nenhum em ser dona de casa, podes ser feminista e dona de casa, a questão é que seja uma opção e não uma obrigação. E realmente eu como mulher, ao crescer e mesmo diariamente, vou vendo as coisas a acontecer de uma forma que não era suposto, de haver tetos de vidro profissionais e desconsideração ou desvalorização da mulher como pessoa e como profissional, e só como momentos em que é sexy e momentos em que pode ser mãe e depois no resto da vida desaparece, ninguém quer saber. Pronto, e isso
obviamente que me preocupa porque eu sou mulher e um dia, se eu decidir, porventura, ter uma filha, quero que ela saiba que pode ser presidente, pode ser astronauta, pode ser o que ela quiser, sem ter de se incluir em padrões que a sociedade constrói. E o que nós nos temos que lembrar é que esta sociedade que nós estamos sempre a falar e a criticar, a sociedade patriarcal e não sei o quê, a sociedade somos nós, por isso se nós mudarmos, a sociedade muda. O que nós temos de fazer é não deixar o assunto morrer. Então, preocupo-me imenso em abrir discussão sobre a igualdade de género para que as pessoas percebam que a igualdade de género, o feminismo, é simplesmente justiça social e é a única maneira de termos a mesma a igualdade de opções, em que as pessoas são escolhidas para os cargos profissionais por terem realmente capacidades e não por causa do seu género, não por causa de terem engravidar ou não, porque se formos a ver, os homens para nascerem, as mulheres têm que engravidar. Portanto, se não deixam as mulheres engravidar, mas depois preferem os homens, como é que estamos? Não faz sentido nenhum. Pronto, pronto, preocupo-me por libertar esse estigma. Muito bem. Também vai um bocadinho no vermos como em diversas formas nós temos de fazer este ativismo, esta luta diária, exatamente como tu disseste, para que nós consigamos que a sociedade se mantenha feminista ou que seja cada vez mais feminista, porque infelizmente ainda não é, e que consigamos atingir cada vez mais a igualdade, que é como é o nosso sempre objetivo. Agora, neste sorteio em particular, nós falamos de um tema que é a solidariedade feminista, que sempre foi importante, mas em uma fase de pandemia como estamos a passar atualmente, é ainda mais sensível, uma vez que as mulheres, como sempre, são as mais afetadas pelas situações sociais que criam desigualdades. Faz-te para ti sentido o termo solidariedade feminista? O que é que achas que é necessário fazer em geral e cada vez mais, se calhar agora, nesta situação particular que estamos a passar? Eu acho que a igualdade feminista, a união feminista, da sororidade, que é super importante, não que haja só mulheres feministas e nem é assim que funciona, não é? Mas a união entre mulheres é super importante na luta da igualdade de género, porque quem sabe realmente o que está a passar e o que está mal somos nós que sentimos na pele. Assim, se nós conseguirmos falar umas com as outras e unirmos-nos, é muito mais fácil sentirmos que não estamos sozinhas, porque o problema mesmo do machismo é fazer com que as mulheres se sintam sozinhas, se sintam desaparelhadas e então se deixem levar pela força maior. E então, assim, é super importante unirmos-nos porque a partir do momento em que estamos unidas, temos mais força e conseguimos lutar. Especialmente em tempos em que estamos fechadas em casa, que é muito mais problemático em termos de violência doméstica e mesmo há muitos relatos ultimamente mais que o normal de piropos na rua, enfim. Acho que faz todo sentido, até porque tradicionalmente somos educadas a competir umas com as outras, especialmente por homens, e a fazer aqueles joguinhos de fazer ciúmes com outra para ele olhar para nós, e mesmo de quando um ex-namorado nosso tem uma namorada nova, fazemos logo cheio dela e começamos a ver os perfis dela e não sei o quê, e a dizer, ela és muito melhor que ela, assim, as amigas e não sei o quê. Isso não faz sentido nenhum, porque opa, no lugar onde ela está, vamos estar nós a seguir e tivemos nós antes, e então acho que é super importante também entrarmos numa fase de empatia em que conseguimos pôr-nos no lugar da outra e tentar ajudar-nos umas às outras assim, e descobrimos que afinal não somos nós só que temos aquele problema, há mais mulheres assim, e é muito mais fácil falar do que se passa com alguém que passa pelas mesmas coisas ou entende o que é ser mulher. Por isso acho que faz todo sentido e é super essencial para conseguirmos o nosso objetivo de igualdade, que as mulheres se unam. E, Clara, como é que vês, assim, só brevemente, os próximos passos da luta feminista? Olha, acho que há um problema de comunicação, porque muitas vezes quando as pessoas não concordam com os nossos motes, entramos numa luta de insultos em que insultamos as pessoas e não falamos dos problemas. E acho que é preciso encontrar um meio de comunicação em que realmente nos ouçamos uns aos outros, em vez de disparatarmos com insultos que não nos levam a lado nenhum, levam-nos a
uma conversa que não vai resultar em nada, vai resultar só em pessoas chateadas e revoltadas, em que as pessoas que já nos apoiavam continuam a apoiar e as pessoas que não apoiam nunca vão apoiar. Acho que é mesmo esse meio de comunicação que precisamos reforçar. Sim, e agora cada vez mais do que nunca, porque vamos estar sob situações sociais ainda mais sensíveis, que vão exigir que a resposta seja cada vez mais consolidada e não umas contra as outras, não é, Clara? Muito obrigada pela tua participação. Vamos então agora conversar um bocadinho com a Margarida e com a Sandra. A Margarida e a Sandra são as duas ativistas do movimento Trabalhadores e Trabalhadoras do Sexo, que faz parte do grupo de Partilha à Vida, para quem foi a contribuição do nossa angariação de fundos. Este movimento luta pela representatividade e luta dos direitos laborais dos trabalhadores e das trabalhadoras de sexo. Sandra e Margarida, bem-vindas. Eu, como fiz à Clara, gostava de começar por vos convidar a falarem um bocadinho sobre vocês. E vamos começar por aí. Talvez pode começar a Margarida e depois passo a palavra à Sandra. Conseguem ouvir-me? Olá, boa tarde. O meu nome é Margarida Maria. Sou uma das dirigentes do MTS, do Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Sexo, que é um movimento de representação e de luta pelos direitos laborais das trabalhadoras de sexo em Portugal, a nível nacional. O Grupo Partilha da Vida é um dos coletivos que a nível nacional faz parte do MTS, que basicamente é um grupo específico de ação pelos direitos dos trabalhadores de sexo e dos trabalhadores de sexo em Braga. O movimento do MTS apareceu em vias de 2018, quando o Lucas Stevenson da ICRSA, que é o Comitê Internacional pela luta dos direitos das trabalhadoras de sexo, que ele fez esta proposta de criação do primeiro sindicato e, aliás, primeira organização de luta pelos direitos das trabalhadoras de sexo e dos trabalhadores de sexo em Portugal, porque até agora nunca houve nenhuma organização realmente em Portugal de representação de e para trabalhadoras e trabalhadores de sexo, porque tem sempre sido organizações de pessoas que não eram trabalhadores de sexo, mas a falar do tema, basicamente. E esta é a primeira organização desse tipo. Com essa proposta, depois o Grupo de Partilha da Vida de Braga, por exemplo, a União dos Espectro Vermelho, que é a representação basicamente em Lisboa, que foi um coletivo que eu próprio iniciei. A Sandra também era membro, e agora que criámos esta fusão para ser a organização, o sindicato das trabalhadoras de sexo a nível de Portugal, a nível do país inteiro. A ideia em si também é que todos os coletivos em Portugal de e para trabalhadoras e trabalhadores de sexo basicamente se unam e façam parte, sejam integrantes do MTS, e teremos agora a criação de vários outros coletivos que integrarão também no MTS, basicamente, por exemplo, um coletivo específico para trabalhadoras trans em Portugal, um coletivo específico para trabalhadoras migrantes, etc, etc, etc. E todos esses coletivos basicamente farão o MTS. Isso é a história assim mais curta. Nós agora estamos neste processo de formalizar-nos como uma organização legal, e a partir de há 2 meses atrás começámos a fazer esta ação a nível de ajudar, a prestar ajuda e apoio às trabalhadoras e os trabalhadores de sexo em Portugal, agora nesta altura de pandemia, visto que estamos numa fase em que as trabalhadoras de sexo, como nós não somos, já por si só somos muito marginalizadas e não temos acesso a nenhum tipo de apoio a nível social ou estatal, porque desculpem, porque basicamente não somos vistas como uma profissão, não somos legitimizadas como uma profissão pelo Estado, ou seja, não temos apoio já por si só. Há imensa gente agora a perder o emprego e não tem apoio social, e nós ainda mais porque nem sequer somos legitimizadas como trabalhadoras para o Estado.
Desculpem que saltei logo agora para esta descrição. Posso falar um bocadinho de mim também? E depois passo para a Sandra para ela falar de si própria também e falar um pouco mais também sobre a ação específica, a Sandra, que é outra dirigente do MTS, para falar também sobre a nossa ação específica a nível do que nós estamos a fazer, a nível deste apoio, o nosso fundo de emergência, etc. A nível da ação relativa com a emergência relativa à pandemia. Eu sou trabalhadora do sexo há 9 anos, tenho muitos anos de experiência basicamente na indústria, trabalhei em praticamente todas as partes da indústria, rua, bordéis, porno, como escort, como dominatrix, etc., em múltiplos países pela Europa, e já faço ativismo sobre trabalho sexual há vários anos. Fui membra e dirigente de vários outros sindicatos e grupos de luta pelos direitos dos trabalhadores de sexo noutros países, como a IDA na Alemanha, a ICRSE a nível europeu e a SWARM no UK. Umas como membro e outras como participante em ações. E agora vou passar à Sandra para falar também de si própria e para falar sobre a ação que nós estamos a fazer agora relativamente a mais detalhes sobre esta ação. Sandra? Sim, muito obrigada, Margarida. Sandra, força. Estão-me a ouvir? Sim. Ok. É que eu liguei o vídeo e depois esqueci-me de ligar o microfone. Pronto, eu sou a Sandra, como a Margarida disse, sou também dirigente do MTS, sou trabalhadora de sexo há sensivelmente 3 anos. E pronto, sou ativista agora do movimento dos trabalhadores de sexo. Não tenho os anos de ativismo que a Margarida tem, mas basicamente já era feminista quando comecei, quando comecei a trabalhar, e portanto agora mais recentemente integrei o MTS e basicamente temos estado nesta ação e nesta tentativa de nos efetivamente mais tarde tornarmos um sindicato, como a Margarida disse, e mais tarde também mudar a lei relativa ao trabalho sexual em Portugal. Relativamente ao que estamos a fazer agora, esta ajuda durante a pandemia, então nós basicamente auto-organizámos-nos para tentar ajudar outras trabalhadoras de sexo nesta fase, e basicamente o que fizemos, iniciámos um GoFundMe para termos um fundo de emergência que é exclusivamente para essa ajuda. Basicamente, criámos um formulário. Através desse formulário, esse formulário foi partilhado nas nossas páginas. O Classificados ajudou-nos a partilhar esse formulário também, e também foi partilhado noutras plataformas. Os trabalhadores podem contactar-nos através desse formulário. A partir daí nós temos acesso ao que são as necessidades em específico, e depois contactamos com elas ou com eles. A partir daí nós, se possível, dependendo das necessidades, por exemplo, às vezes as necessidades passam meramente, por exemplo, por alimentação, e se for o caso, nós à partida conseguimos articular com instituições que estão a trabalhar connosco para fazer esse encaminhamento, como por exemplo as Irmãs Oblatas, que trabalham muito connosco, para fazer esse encaminhamento. No caso
de haver outro tipo de necessidades. Por exemplo, às vezes as pessoas têm necessidade de medicação que não podem, ou já não têm receita, ou não podem comprar. Nesse caso, nós estamos articuladas com o GAT, que nos tem ajudado no sentido de fornecer essa medicação às pessoas que estão a necessitar dela, às trabalhadoras que estão a necessitar dela, principalmente se forem casos crónicos, enfim. E o fundo, pronto, e no caso de haver algum tipo de necessidade que nós não consigamos resolver através do apoio institucional, nós então recorremos ao fundo, pronto, para tentar resolver o que seja a necessidade. Por exemplo, às vezes as pessoas precisam de complementar um cabaz, ou por exemplo já aconteceu haver trabalhadoras que estavam sem gás, que as pessoas que têm botija e não tinham forma de comprar uma botija, por exemplo, ajudamos dessa forma. Também com complementos para renda e também para contas, também já aconteceu. Enfim, pronto, basicamente o fundo é para as situações que nós não conseguimos resolver com esse encaminhamento institucional. E até agora, pronto, tem estado a funcionar bem, temos estado a conseguir ajudar dessa forma. E estamos também agora a tentar desenvolver uma ação anti-despejo. Pronto, acho que basicamente será isto. Não sei se tens alguma coisa para acrescentar, Margarida. Ok, não tinha percebido. Sim, basicamente é isso. Nós dentro do fundo estamos obviamente também a centrar em nível de urgência aquelas de nós, trabalhadoras que estão nas situações mais marginalizadas e urgentes, trabalhadoras trans, trabalhadoras racializadas, trabalhadores migrantes, trabalhadores com filhos, trabalhadores com problemas de saúde crónicas, etc. Nós somos uma organização dita feminista interseccional, porque nós, como dizemos sempre, a luta pelos direitos das trabalhadoras do sexo é uma luta pelos direitos LGBT, é uma luta pelo feminismo, é uma luta interseccionalista, internacionalista e antirracista, e basicamente porque todas as trabalhadoras, que já somos por si só também marginalizadas pelo facto de sermos trabalhadores do sexo, também todas nós carregamos várias outras opressões e não se pode fazer esta luta sem termos esta atenção a todas estas interseções. A nível ideológico, nós lutamos pela descriminalização, que eu já passo para a Sandra também para falar mais sobre isso. Mas sim, nós focamos no facto de recebermos, na luta por sermos legitimizadas como trabalhadoras e termos acesso aos direitos laborais de todos os trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, termos acesso a direitos laborais, a saúde, a termos autodeterminação dos nossos próprios corpos, a abolição da perseguição e de sistemas policiais de repressão contra as trabalhadoras, etc, etc, etc. E sim, Sandra, se quiseres falar mais sobre a descriminalização em si, como modelo pelo qual nós lutamos. Bom, a descriminalização, basicamente, nós já escrevemos um pouquinho sobre isto, ainda vamos mais tarde, bom, é assim, agora estamos obviamente um pouco ocupadas, não é? Mas mais tarde pensamos não, vamos mesmo lançar um manifesto do que é que efetivamente queremos e depois mais tarde fazer uma proposta de lei. A descriminalização
basicamente o que nós queremos é a descriminalização total do trabalho sexual, que basicamente o que significa é deixar que a atividade em si, principalmente o que quer dizer é que a atividade em si deixe de ser criminosa. Ou seja, por exemplo, aqui em Portugal nós podemos trabalhar, mas maioritariamente sozinhas. Isto é legal, não é ilegal fazê-lo, desde que, por exemplo, nós o façamos sozinhas em casa ou vamos a um hotel ou assim. Qualquer tipo de auto-organização, por exemplo, ou seja, vamos supor, se eu quiser trabalhar numa casa com outras colegas, isso já não é legal, já entra dentro do crime de latrocínio simples. E então, basicamente, a descriminalização acabaria com isso tudo. Ou seja, nós podemos decidir como é que queremos trabalhar, como é que nos queremos organizar. Também retira o crime de locais específicos para trabalhar, isto é, quem precisar de trabalhar na rua pode trabalhar na rua, quem quer trabalhar em apartamentos trabalha em apartamentos. No caso de bordéis, já nos manifestámos sobre isto, achamos que eles devem ser autogeridos. Pronto, principalmente é isso. E depois, com a questão de haver os tais direitos laborais, isto é, ser reconhecido como trabalho e nós termos direito a fazer descontos, a ter benefícios com esses descontos. Não ser propriamente uma atividade que é fiscalizada pela polícia, que é uma coisa que acontece com outro tipo de sistemas. Isso não acontece assim em mais trabalhos, também não devia acontecer com o nosso. Também devíamos ter direito a poder, se necessário, não é? Tipo, recorrer à polícia se tivermos, por exemplo, se acontecer alguma coisa connosco, ou vamos supor que um cliente não quer pagar, ou enfim, ou que algo acontece de mais grave, ou seja, nós não termos que ter receio de recorrer às autoridades ou à lei para nos salvaguardar. E mais, e termos acesso também a seguro de saúde. O que é que eu me estou a esquecer? Estou-me a esquecer de alguma coisa, Margarida? Sim, basicamente também que, por exemplo, nenhum país no mundo tem descriminalização total. O país que mais perto está, porque dentro do mundo ocidental, por exemplo, existem por volta de 8 modelos maiores que depois são aplicados de formas completamente diferentes em cada contexto de cada país e da lei específica desse país. Isto não falando de outros modelos não ocidentais, por exemplo. O país que está mais perto da descriminalização total, que tem semi-descriminalização, é a Nova Zelândia, em que as trabalhadoras e os trabalhadores têm acesso a estes direitos e podem auto-organizar-se e têm acesso a esta proteção social e estatal e etc., em que se podem registar, mas não são, esse registro não é tratado pela polícia, nem o Estado tem acesso a esse registro, só as finanças. Só que o problema da Nova Zelândia é que esses direitos só são otorgados às trabalhadoras e trabalhadores nova-zelandeses, ou seja, trabalhadores imigrantes não têm esse direito, ou seja, trabalhadoras e trabalhadores, por exemplo, em bordéis legais e protegidos ou bordéis autogeridos, trabalhadores migrantes e trabalhadores migrantes não podem trabalhar nesses espaços. Nós focamos muito em que as trabalhadoras e trabalhadores migrantes tenham exatamente os mesmos direitos que as trabalhadoras e trabalhadores portugueses nacionalizados e que sejam otorgados vistos de trabalho como são otorgados a qualquer outro tipo de profissão e que haja essa proteção das trabalhadoras e trabalhadores migrantes. Sim, acho que é isso. Sim, tenho uma pergunta para vocês. Dentro do que vocês conhecem da resposta aos trabalhadores e às trabalhadoras sexuais,
em Portugal, há algumas diferenças, por exemplo, na resposta que é dada em norte e sul do país? Sentem que as regiões têm também capacidades diferentes de resposta? Sim, basicamente, tipo, todo o país, porque a lei aplica-se ao país inteiro. Nós, por exemplo, quando escrevemos aquela carta à Ministra do Trabalho e da Segurança Social, esta lei, a lei portuguesa aplica-se ao país inteiro e as trabalhadoras migrantes e todas as trabalhadoras e trabalhadores estão a sofrer no país inteiro. A nível, por isso, a nível de ação estatal é igual no país inteiro, mas determinadas zonas do país têm mais acesso, digamos assim, a tipos de apoios sociais a nível das organizações que existem lá para apoiar essas trabalhadoras. Existe menos apoio ou menos existência dessas instituições ou de organizações de ajuda, dependendo. Obviamente nós somos um país bem rural, mas também centralizado em alguns pontos mais urbanos, e há esse um bocado tipo também de mais problemática específica, tipo, há uma divisão, lá está, também do trabalho rural, do trabalho sexual rural e do trabalho sexual urbano, mas que isso é uma discussão um bocado mais complexa também. Mas a nível do apoio estatal, sim, é a mesma coisa no país inteiro. Sandra? Eu não percebi bem a pergunta. Era mais a nível de resposta, por exemplo, de grupos organizados como vocês, um movimento que dá apoio a estas trabalhadoras e trabalhadores, se é diferente, se vocês sentem que, por exemplo, há mais associações ou movimentos a dar resposta no norte do país, por exemplo, do que no sul, ou vice-versa, ou se as regiões mais litorais e centrais acabam por ter mais resposta do que outras rurais. Pronto, não sei se têm esse contacto com outras zonas do país. É assim, eu acho que nós temos muito mais facilidade de resposta em zonas tipo Lisboa e Porto do que temos assim em zonas mais rurais. Geralmente costuma-se dar o caso de quando são locais mais pequenos, nós ou temos que andar imenso tempo à procura até encontrarmos instituições, ou até, por exemplo, contactarmos as juntas de freguesia e assim, até tentarmos perceber se existe ou não algum tipo de resposta, ou então nós, acho que para essas zonas acaba por ser mais utilizado o fundo do que propriamente na capital, não é? E em grandes cidades, porque aí é muito mais fácil. Tivemos, por acaso, curiosamente, muitas dificuldades em Almada. Agora já se está a começar a resolver, mas ao início foi uma carga de trabalho para encontrar tipo, qualquer coisa, e nós ligávamos e os números de apoio não funcionavam, já não estavam a dar nada, enfim, tipo uma confusão. Mas agora já se estão a criar redes de apoio também específicas para Almada. Sim, acho que é isso, sim, a capacidade de resposta. E a capacidade também de rapidez de resposta, obviamente que é muito mais fácil. Capital ou grandes cidades, sim. Ok, muito obrigada às duas. Não sei se gostavam de acrescentar alguma coisa que eu não vos perguntei sobre o trabalho que desenvolvem ou sobre a nossa parceria neste projeto. Bem, todas as trabalhadoras e trabalhadores que se queiram ingressar, nós precisamos sempre mais apoio, queiram vir para a luta, mesmo as que não querem, que não estão em capacidades, obviamente, para estar a focar-nos em luta política neste momento, porque estamos todas preocupadas em sobreviver. Podem seguir as nossas páginas online e
e estão convidadas para seguir também a discussão dos nossos grupos de chat e eventualmente também se quiserem juntar-se às assembleias. Nós estamos neste processo agora de formalizar e legalizar a associação e será este processo de associação para organização para sindicatos, esperemos nós, e vamos começar agora a sentar-nos com partidos e para começar este diálogo sobre mudança de lei, que é toda uma outra discussão muito complexa. Anda por aí, por exemplo, já para avisar, anda por aí também uma petição para uma proposta de lei que nós, como MTS, somos completamente contra. É feita por uma dona de bordel, uma gerente que não nos representa e a proposta dela é extremamente racista e xenófoba, e o que ela apoia mais é o modelo alemão, que é um modelo. Eu quando vivi e trabalhei na Alemanha e fazia parte da Hydra, nós lutámos muito veemente contra esse modelo. É um modelo de deportação em massa e é extremamente perigoso. Nós agora também, uma das nossas maiores preocupações a nível da ação que nós estamos a fazer especificamente sobre esta crise é por causa exatamente dos despejos, porque temos possibilidade de milhares e milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores de serem despejadas, porque neste processo agora de tempo que não puderam trabalhar e como não têm apoio social nenhum e são ignorados pelo Estado, convenientemente, estão neste processo de risco de serem despejadas em quantidades massivas agora no período seguinte. Mas sim, faço este apelo a todas as trabalhadoras e trabalhadores que se queiram juntar a nós, às camaradas, que estamos aqui. Sandra? Bom, e quero obviamente agradecer, não é? a vossa iniciativa e de nos quererem ajudar com esta. Aliás, agradecer a vocês e agradecer às pessoas que. Claro, não. Por partilharem o vosso trabalho. Pronto, sim, obrigada. Em nome do Feminismo sobre Rodas, só queria dizer que o feminismo é interseccional e a luta é de todas, e portanto estamos sempre juntas nisto, seja neste momento, seja no futuro. Portanto, é mantermos em contacto e irmos apoiando umas às outras. Clara, não sei se também queres fazer algum comentário agora no final das intervenções? Só queria agradecer também o trabalho que a Sandra e a Maria estão a fazer, porque realmente é importante e é necessário, porque não tem jeito nenhum, não é? Toda a gente tem direito à saúde, toda a gente tem direito ao seu corpo, e que não seja regrado nem motivo para uma assembleia quando cada um é que sabe do seu, não é? Sim, obrigada, Clara. Também gostava de agradecer, Clara, à Margarida e à Sandra por estarem connosco, por nos terem falado um bocadinho sobre a sua experiência e a forma como este movimento se desenvolveu. Acho que todas tivemos a crescer, a ouvir-vos um bocadinho e entendermos melhor as necessidades e as lutas que nos estão por fazer. E reforço o que a Clara disse, tipo, não faz sentido nenhuma situação como está atualmente no nosso país. E, portanto, estamos todas juntas a lutar para que o futuro seja diferente e seja mais inclusivo acima de tudo e com os direitos mais iguais. Clara, também te queria agradecer muito por estar sempre disponível para colaborar connosco e para te juntares a estas conversas, que é sem dúvida também uma mais-valia estar connosco em conjunto. Gostava também de falar um bocadinho para as pessoas que estão agora a ver no live, se calhar nunca tiveram a oportunidade de conversar connosco em sessões presenciais, e vamos tomar a oportunidade deste momento online para vos falar então que o Feminismo sobre Rodas, que como vocês sabem, seguem a nossa página. Temos uma rota o ano passado, em 2019, estávamos a planear uma rota para 2020 para continuar a usar as nossas rodas para chegar ao resto do país, quando efetivamente esta situação particular do Covid surgiu, e portanto tivemos que adaptar um bocadinho a nossa ação, e com essa readaptação surgiram iniciativas como esta angariação de fundos que culminou hoje nesta conversa, mas também outras campanhas, uma delas que desenvolvemos recentemente no âmbito da violência doméstica,
que podem também seguir a nossa página e partilhar e serem vocês também ativistas dessa campanha e garantirem que nesta fase a sensibilização para a denúncia e para que a violência doméstica tenham o apoio necessário é feita e que as pessoas estão sensibilizadas para reconhecerem as suas situações das quais fazem parte. Portanto, obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam desse lado do ecrã. Mais uma vez, muito obrigada Margarida, Sandra e Clara por se juntarem à conversa e fiquem todos bem e todas bem. Obrigada. Obrigada.